A maioria dos motoristas acreditam que vão ganhar mais dinheiro durante a Copa do Mundo. Eu acho que muitos vão ganhar muito menos do que imaginam. E o motivo não é o que você está imaginando, cara. Todo grande evento cria a mesma expectativa entre os motoristas, tá? Mais pessoas na rua, mais corridas, mais dinheiro. E olhando de longe, cara, a Copa do Mundo parece exatamente isso, não é verdade? Mas existe um detalhe que a maioria ignora, tá? Durante a Copa do Mundo, milhões de pessoas mudam a rotina ao mesmo tempo, né? E quando isso acontece, a demanda pelos aplicativos não aumenta de forma constante, entende? Ela oscila bastante. Em alguns momentos, cara, ela chega a disparar bastante, em outros, cara, praticamente desaparece. Por isso, a pergunta não é se a Copa do Mundo vai movimentar algum dinheiro. A pergunta é quem realmente vai conseguir aproveitar essa movimentação. E a resposta pode ser muito diferente do que a maioria dos motoristas imaginam. Existe um momento na Copa do Mundo que pode ser um verdadeiro pesadelo para quem está dirigindo sem estratégia. E ele acontece exatamente, cara, quando a partida começa. Pensa no que acontece alguns minutos antes do apito iniciar, né? As pessoas já chegaram no bar, né? Já chegaram na casa dos amigos, já chegaram ao restaurante, já chegaram no lugar onde pretendem assistir o jogo. Ou seja, todo esse deslocamento já aconteceu. E quando a bola começa a rolar, então, meu amigo, algo acontece curioso nas ruas, tá? A cidade parece entrar em uma espécie de pausa, né? Parece um apocalipse zumbi, né? Quem está em casa não sai. Quem está no bar, permanece no bar. Quem marcou um encontro adia o compromisso. Até as pessoas que normalmente estariam circulando, cara, preferem esperar o jogo terminar. E o resultado disso é muito simples, né? Menos gente pedindo corridas. Menos movimentação, menos oportunidade para os motoristas. E é justamente aí que muitos motoristas cometem o erro. Eles enxergam a Copa do Mundo como um evento único e imaginam que qualquer horário será lucrativo. Mas os aplicativos funcionam de acordo com o comportamento das pessoas, né? E durante uma partida importante, cara, o comportamento das pessoas mudam completamente, né? Isso significa que estar na rua durante o jogo não garante ganhos maiores. Na verdade, dependendo da região e do horário, pode significar exatamente o contrário. Enquanto todo mundo está olhando para o campo, a demanda por transporte, né, pelos aplicativos, pode estar desaparecendo bem diante dos seus olhos. Mas existe um momento em que toda essa lógica muda, tá? E ela acontece poucos minutos antes do apito final, cara, independente do resultado. É uma coisa certa, tá? Milhões de pessoas começam a movimentar ao mesmo tempo. Quem estava no bar quer ir para casa. Quem estava em casa decide sair para comemorar. Quem assistiu o jogo com os amigos, cara, resolve continuar a noite em algum outro lugar. E quem estava trabalhando volta a circular pela cidade. De repente, aquela cidade que parecia parar durante uma partida volta a se movimentar. E quando muita gente tenta se deslocar ao mesmo tempo, a demanda por transporte cresce rapidamente. E nesse momento que os aplicativos costumam reagir, tá? Mais solicitações, menos carros disponíveis, e em alguns casos, cara, preços dinâmicos mais altos. Mas existe um detalhe muito importante nisso tudo, tá? Se você está pensando que basta esperar o jogo acabar para começar a ganhar dinheiro, provavelmente você está chegando tarde demais já, tá? Porque os melhores resultados normalmente não ficam com quem reage, ficam com quem se antecipa, com quem entende para onde as pessoas vão quando o jogo terminar, com quem já está posicionado perto dos bares, dos restaurantes, dos pontos de encontro, antes que a multidão peça o primeiro carro. E a Copa do Mundo não recompensa necessariamente quem trabalha mais horas, tá? Ela tende a recompensar quem consegue prever o próximo movimento da cidade. E essa diferença, cara, pode transformar uma noite comum em uma das mais lucrativas do mês, tá? Aliás, cara, se você gosta desse tipo de análise sobre estratégia, demanda e o que realmente influencia os ganhos dos motoristas, aproveita para se inscrever aqui no canal, beleza? Só que existe um problema. Se os passageiros enxergam uma oportunidade na Copa do Mundo, os motoristas também enxergam. E quando todo mundo corre para o mesmo lugar em busca da mesma oportunidade, as coisas nem sempre acontecem como o esperado. Pensa no que acontece antes de um grande show, ou antes do Réveillon, por exemplo, ou durante eventos que prometem movimentar a cidade inteira, cara. Dias antes começam a surgir histórias. Ganha-se muito dinheiro, vai ter corrida sem parar, vai faltar motorista na praça. E essas histórias, cara, acabam atraindo cada vez mais pessoas para as ruas, né? Motoristas que normalmente trabalham apenas algumas horas, motoristas que estavam afastados dos aplicativos, motoristas que decidiram sair exclusivamente por conta desse evento. O resultado é que a demanda aumenta, mas a oferta de carros também vai aumentar. E quando isso acontece, cara, aquela vantagem que parecia garantida começa a diminuir. Porque os aplicativos não analisam apenas quantos passageiros estão pedindo corridas, né? Eles também observam quantos motoristas estão disponíveis para atendê-los. Por isso,
O simples fato de existir uma Copa do Mundo não significa que todos os motoristas vão ganhar mais. Na prática, muitos acabam disputando as mesmas corridas com uma quantidade muito maior de concorrentes. E é exatamente aqui que muita gente se decepciona. Porque, cara, o motorista ele cria uma expectativa baseada no tamanho do evento, mas deveria estar observando o comportamento do mercado. A Copa do Mundo certamente vai gerar muitas oportunidades, né? Mas oportunidades compartilhadas por milhares de motoristas ao mesmo tempo. E quando todos tentam aproveitar a mesma onda, nem todos conseguem surfar ela da mesma forma. A essa altura, talvez pareça que a Copa do Mundo não vale a pena para os motoristas, né? Mas essa não é a conclusão desse vídeo, tá? A verdade é que alguns motoristas provavelmente terão resultados muito acima da média durante o torneio da Copa do Mundo, né? Só que na maioria dos casos, não serão os que passarão mais horas online, tá? Serão os que entenderem melhor o comportamento das pessoas. Porque a Copa não muda apenas para o trânsito, né, cara? Ela muda a rotina da cidade inteira, né? Muda os horários de saída, muda os locais de encontro, muda, cara, o fluxo de pessoas. E quem consegue enxergar essas mudanças antes dos outros, passa a trabalhar com uma vantagem muito importante, tá? Enquanto alguns motoristas ficam esperando uma corrida aparecer, outros já sabem onde a próxima demanda provavelmente vai surgir. Eles entendem que o dinheiro nem sempre está no centro da festa. Às vezes está nos deslocamentos que acontecem antes dela, ou nos que acontecem logo depois. Eles percebem que determinados bares vão lotar, que algumas regiões vão ficar praticamente vazias, né? E que certos horários terão mais potencial do que outros horários. Cara, e no final das contas, a Copa não recompensa apenas quem está disponível, tá? Ela recompensa quem consegue interpretar o cenário, quem observa padrões, quem se adapta mais rápido. Porque quando milhões de pessoas mudam seus hábitos ao mesmo tempo, surge uma oportunidade muito rara, tá? Mas ela costuma ser aproveitada por quem entende o movimento da cidade antes que ele comece. E talvez esse seja a maior lição que a Copa pode ensinar para qualquer motorista de aplicativo. Ganhar mais não depende apenas de trabalhar mais, depende de estar no lugar certo e na hora certa. Então, afinal, cara, a Copa do Mundo vai aumentar ou diminuir os ganhos dos motoristas? A resposta mais honesta que eu posso te dar, cara, é a seguinte: depende. Depende de onde você estiver, depende de horários em que você decidir trabalhar e principalmente, cara, depende da sua capacidade de entender como as pessoas vão se comportar durante o evento, né? A Copa vai movimentar bilhões de reais, cara. Vai lotar bares, restaurantes, aeroportos, pontos turísticos e, sem dúvida, cara, vai criar oportunidades para quem trabalha com os aplicativos. Mas isso, cara, não significa que o dinheiro vai aparecer automaticamente para todo mundo. Porque enquanto alguns motoristas estarão parados esperando uma corrida tocar, outros estarão posicionados exatamente onde a demanda vai surgir. E essa pequena diferença representa dezenas ou até centenas de reais a mais no final do dia, tá? Talvez a pergunta correta nunca tenha sido se a Copa vai aumentar os ganhos dos motoristas. Talvez a pergunta seria a seguinte, cara: quem vai estar preparado para aproveitar as oportunidades que ela vai criar? Porque a Copa dura apenas algumas semanas, né? Mas aprender a entender o comportamento da demanda pode aumentar seus ganhos durante o ano inteiro. E agora eu quero saber a sua opinião, cara. Você acredita que a próxima Copa, né, da semana que vem, vai aumentar ou diminuir os ganhos dos motoristas de aplicativo? Deixe sua visão aqui nos comentários que eu quero entender, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fui!